Olá pessoal, dando continuidade ao nosso sistema de roteamento, a gente precisa trabalhar com as URLs not found. Por exemplo, se eu passar problemas ao invés de problems, não existe essa rota e ele vai indicar em branco. E na verdade seria interessante ele retornar uma exceção e o status da requisição 404 not found. Então o que a gente vai fazer? Aqui na pasta core, a gente vai criar uma nova pasta chamada exceptions. Dentro dela vamos criar aqui um arquivo chamado http exception.php, que vai ser a nossa exceção customizada para esse caso. Então vou definir aqui o namespace core exceptions class http exception. Ela vai estender de exception padrão. Vai ser uma exceção e ela vai ter um atributo privado do tipo int, que vai ser o status code, porque aí a gente pode definir o status code dela. Além disso, vai ter um construtor que vai receber uma mensagem e o status code. A mensagem a gente vai passar para o parent, que é o exception, chamando o seu construtor. Poderia passar os demais parâmetros, mas para nós está tranquilo só esses aqui. Quando precisar a gente modifica. E aí o status code ele vai receber o parâmetro status code. E por fim, pessoal, aqui a gente vai criar uma função chamada getStatusCode, que vai retornar um inteiro, que é o próprio status code, né? Então aqui return this status code. Então essa vai ser a nossa exceção. Onde que a gente vai usar ela? Lá no core da nossa aplicação, e no HTTP, ou melhor, no router, no core router, ao invés de a gente retornar falso, a gente vai lançar uma nova HTTP exception, passando aqui como mensagem o URI, aí podemos concatenar com a URI, que seria aqui request traço get URI concatenado com not found. Essa é a mensagem. E 404 como segundo parâmetro. Só corrigir aqui. Então aqui é nosso retorno. Só com isso, se a gente executar agora, ele vai dar a exceção. URI problems not found. Só que se a gente olhar aqui no inspect e no network, vamos dar um F5 novamente, o status da aquisição é 500 e deveria ser 404 porque ele não encontrou a rota. Então a gente vai mudar isso aonde? Lá na nossa pasta de erros, onde a gente faz o error handler, a gente vai fazer um if para ver se a exceção que está vindo é uma instância de HTTP exception. Caso ela seja uma instância, a gente vai mudar o header para 404. E caso não, a gente vai deixar para o erro 500, né? Só que aqui, na verdade, o header, na verdade, ele vai vir da exceção. Então, eu vou pegar aqui e getStatusCode. Quer dizer, o status code vai vir da exceção. E eu também posso concatenar com a mensagem vindo da exceção também. Então, ela fica genérica aqui para qualquer HTTP exception que a gente criar, para ter outros status também, caso a gente precise. Então, vamos ver agora se funciona. Então, ele deu aqui a mesma mensagem e deu o status 404, que era o que a gente queria. Vou aproveitar aqui, pessoal, e melhorar um pouco essa mensagem de saída, usando a tag pre, tanto aqui quanto aqui o fechamento dela, por causa do eGetClass. Aí a gente consegue ter uma informação mais organizada na tela aqui. Então, ele deu a exceção lá do route 105 e
stack trace, as mensagens. Poderia pôr também aqui o code da exceção, entre outras informações. Então aqui a gente já tem o not found operando tranquilamente. Outro ponto que eu gostaria de arrumar, pessoal, aproveitando aqui, é o nosso DD. Então, se vocês lembram, quando a gente escutava um teste, esse DD ele saía com o HTML. E, porque daí se a gente aproveitar aqui e fazer um exemplo, né? Porque no browser é interessante ver colorido e bem organizado. Então, se eu pegar aqui o DD no Problems, para a gente visualizar. Então, agora, se a gente visualizar no browser, o nosso KURL correto, né? Ele vem impresso corretamente. E isso acontece no terminal. Também quando a gente roda um teste, por exemplo, se a gente fizesse o cur aqui, para o Problems, ó, ele vem em HTML. Então, o que a gente vai fazer também, aproveitando esse vídeo, a gente fez a exceção, vamos lá no nosso debugger e corrigir ele para, se uma requisição vir em teste HTML, e para a gente visualizar aqui o HTTP accept, a gente pode usar aqui o server e passar HTTP accept e ver a saída disso. Vou usar o exit. Que não posso usar o DD direto aqui, senão não vai entrar em loop infinito. Então a gente vai ver aqui agora que o accept tem text HTML. Então, para a gente retornar em HTML, o que a gente vai fazer? Vai fazer aqui, se ele setou o HTTP accept, se ele quem fez a aquisição, né? E o str pos do HTTP accept retorna a posição de text barra HTML, né? A gente olhar aqui, text barra HTML. Se ele retornar, quer dizer que ele existe. Então, se ele não existir, ele vai retornar falso. Então, se ele for diferente de falso, a gente aceita a requisição. Quer dizer, não que a gente aceita a requisição, a gente vai retornar o DD em HTML, senão em texto normal. Então, vamos lá, estou corrigindo. Vamos ver aqui. E aqui ele retorna HTML formatado. E aqui no cur, para a gente exemplificar, ele vai retornar string. E se a gente quisesse testar também, num dos testes, a gente pode pegar o teste do core, route, e colocar o DD aqui, por exemplo, DD route. Aqui ele também não deve imprimir em HTML, deve imprimir texto normal. Vamos fazer o run test, e ele vai parar com o texto normal e não HTML. Então assim a gente corrige também, corrige esse problema na função DD. E corrigido, vou tirar aqui o DD daqui também, rodar os testes. E por que falhou o teste? Ele deu aqui um RI not found, not found. Porque antes eu estava esperando o falso, né? E agora ele está retornando uma exceção. Então a gente tem que ir lá no router test linha 71. Está no router test 71. Tá aqui. Então a gente não espera um falso, né? Aqui na execução do dispatch. Então aqui, pessoal, o que a gente espera é que uma exceção seja lançada, né? Então a gente vai usar aqui o assert, na verdade é um expect exception, e a gente espera que seja um HTTP exception que seja lançada nesse caso. E não mais o assert falso, né? E aí quando isso ocorre? Quando a gente chamar o dispatch. Então vamos tentar executar o teste novamente. E agora a gente tem um problema de warning, que é de code testing close character buffer, né? Porque ele lançou a exceção e
não preciso de buffer aqui porque eu quero só a exceção. Então eu vou fechar, tirar esse código de dentro e deixar aqui. E porque aí eu vou ter a exceção e não um falso. Então não preciso testar se ele é int. Então agora sim o teste passa. Vamos conferir aqui o PHP CS novamente. Tem um problema aqui no PHP CSS, no HTTP exception. Vamos corrigir. Tem uma linha em branco, né, que não deveria ter. PHP CS, ok. PHP stamp. Tem 2 erros, vamos ver. No construtor tem um parâmetro não definido lá no HTTP exception. Então a gente vai definir os tipos aqui. Então o costume do PHP sem tipo. E ainda bem que tem um PHP stamp para nos ajudar. Então o PHP stamp executou, CS ok e teste também ok. Então tranquilo, pessoal, agora a gente já tem nosso sistema de roteamento concluído. E eu queria chamar a atenção, antes de finalizar o vídeo, né, chamar a atenção de vocês para aqui a ordem da definição das rotas. É importante cuidar com a ordem da definição. Por exemplo, se eu definir essa rota do new depois da rota aqui do problems ID, do get, elas são as duas get, e a diferença é que uma define um parâmetro e a outra vem com uma string fixa. O que vai acontecer? Perceba o seguinte, se a gente voltar aqui para o nosso problems, se a gente for no new, ele vai cair na rota do show, ó, na rota do show, e vai tentar o find no new, e não vai existir esse new, então não vai dar find. Então, o que a gente precisa cuidar? Sempre com as ordem das rotas. Então, sempre tenha atento. Se eu tenho algo fixo e depois algo parecido com um parâmetro, então eu devo definir algo fixo antes. Que aí sim ela vai corretamente. Então, assim a gente tem as nossas ordens corretas. Então, agora sim, a gente terminou o sistema de roteamento. Então, eu vou commitar git add ponto git status git commit -m setup route not found, ou melhor, aqui não é setup, né? Send an exception when the URI is not found. E aqui also get header td, que a gente melhorou ele também. Então, feito isso, um git status, vamos fazer o git push origin. Tá lá. Agora lá no nosso servidor, a gente pode entrar aqui e criar por request. Então aqui é issue 32. Aqui a gente tem sistema de roteamento. E a descrição. Aqui, vamos lá, desenvolvido todo o código necessário para que se tenha um sistema de roteamento com parâmetros, com os verbos do HTTP e parâmetros na URI e no body e também por carry params. Aqui esse cara, na verdade, ele é um shore, né, que é um desenvolvimento para nós. E esse cara deu bastante trabalho, desenvolveu por umas 4 horas aqui. Vamos criar aqui por request. E aqui ele vai executar os testes para nós,
para ver se está tudo ok antes de a gente fazer o merge com o main e já ter essas funcionalidades. Então aqui dá para visualizar todos os commits que a gente fez, né? Na nossa aplicação. E se a gente visualizar aqui, todos os testes passaram, né? E a gente pode fazer o merge com o main. Então, para fechar, vamos fazer o merge, né? O squash merge. Deletar branch para não ficar no histórico. E aqui a gente tem a PR fechada, né? A última, que é o nosso sistema de roteamento. E, além disso, na main, que já está o nosso sistema de roteamento principal. E se a gente voltar aqui e atualizar, já finalizamos a tarefa do sistema de roteamento. Então é isso, pessoal. Até os próximos vídeos.